Olá, pessoal. Muito obrigada por comparecer à apresentação de hoje. Com esse Lunch and Learn é uma série de eventos que a gente está fazendo, que está promovendo e fazendo apresentações sobre conteúdos importantes que podem ajudar a comunidade. Eu gostaria de falar que o Lunch and Learn de hoje, a apresentação de hoje, é sobre a saúde mental e sobre sua importância. Gostaria de esclarecer primeiro que essa apresentação está sendo gravada para que todas as pessoas que não puderam comparecer hoje tenham tempo e possam assistir se eles não puderam se juntar. Eu vou fazer a apresentação por mais ou menos uns 30 minutos e depois que eu terminar a apresentação, a gente vai abrir a sessão de bate-papo e perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, gostaria de esclarecer alguma coisa, conversar sobre algo, a gente vai ter essa sessão programada no final. E durante a sessão da apresentação, eu vou manter microfones e câmeras desligados, mas se você tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de deixar no chat ou no Q&A, na porção de Q&A, que eu vou poder ter acesso às suas perguntas e ver essas perguntas e responder durante a apresentação. Mas se você preferir esperar até o final do bate-papo, sem problema, eu vou desligar a gravação e aí vocês vão conseguir a- disponibilizar a câmera e o áudio, se quiserem perguntar e conversar dessa maneira. Então, a qualquer momento, se tiverem perguntas, alguma dúvida, pode deixar no chat e depois a gente vai abrir a sessão de bate-papo. Então, vamos lá. Antes da gente começar, gostaria de fazer uma rápida introdução. Meu nome é Ana Baltazar e eu trabalho como terapeuta para o Family Service of Lincoln desde 2024. Então faz mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos que eu tô aqui. Eu trabalho com clientes de todas as idades e atendo em inglês, português e espanhol. É, então, eu trabalho com indivíduos, com adultos, com crianças, famílias e casais, modalidades diferentes. Então, tem esse acesso para a comunidade não só de Glencoe, mas também comunidade de arredores e de Chicago. Eu completei meu mestrado em terapia de famílias e casais pelo Family Institute na Northwestern University. E no momento eu possuo minha licença associada. Ainda estou em processo para obter minha licença completa. E depois disso vou ser licenciada completamente em terapia de família, de terapia de famílias e casais. Fora da área profissional, eu fui nascida e criada no Brasil até meus 14 anos. E depois me mudei para os Estados Unidos. Morei primeiro na Califórnia e agora estou em Chicago aqui durante os últimos 4 anos. Então, eu tenho uma base cultural e linguística fundada bastante no Brasil e eu gosto de ser o máximo de ajuda e apoio à minha comunidade, né, aqui nos Estados Unidos. Tenho essa visão mais de imigrante também, como é ser imigrante em outro país. Então, eu gosto de fornecer ajuda e o máximo que eu posso. Bom, aqui vamos um pouquinho dos objetivos da apresentação de hoje, já que estamos aqui e agradeço todos que compareceram. O que você pode aprender com o nosso bate-papo de hoje? Essa apresentação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da saúde mental, proporcionar a empatia e o respeito e desmistificar mitos comuns que acabam gerando um estigma negativo sobre a terapia e sobre a saúde mental. A gente vai refletir sobre os impactos emocionais de eventos sociais recentes. E por último, e não menos importante, vamos normalizar e promover a terapia e o apoio como ferramentas de autocuidado. Com todos esses objetivos, a minha esperança é que você saia daqui hoje se sentindo validado e entendendo a importância do diálogo sobre a saúde mental. Não precisa ser uma coisa que temos vergonha de falar, né? Nossa saúde mental. E precisamos entender que todos nós passamos por situações difíceis, e isso não quer dizer que buscar ajuda ou experienciar coisas parecidas é sinônimo de fraqueza. Né? Experienciar e pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Então, com a apresentação de hoje, o objetivo é começar um diálogo, começar uma conversa
e explicar um pouco o que ocorre, como buscar ajuda, como, né, dar o primeiro passo nessa direção e como a gente pode não só com nós mesmos, mas também com uma comunidade e outras pessoas responder de uma maneira empática e entender que quando e como buscar ajuda e normalizar mesmo a experiência, que eu acho que isso que é a base de tudo, né? Que pode ser muito difícil às vezes você experienciar dificuldades, experienciar momentos duros e não saber por onde começar ou sentir vergonha. Então, isso aqui tá, essa conversa, esse diálogo é para ajudar um pouco a encorajar e dar coragem para esse primeiro passo. Bom, para começar, a gente precisa de algumas definições, né, para entender melhor o que é a saúde mental. A saúde mental é o nosso bem-estar emocional, psicológico e social. Muitas vezes a gente pode pensar que essa parte da nossa saúde só se remete ao nosso estado emocional ou psicológico, mas a gente esquece muitas vezes do fator social, que é tão importante quanto. A saúde mental não é só uma, não tem, não só afeta o nosso emocional, o nosso psicológico, também afeta nossas relações com o próximo, nossas relações com nós conosco, com a gente mesmo. E isso afeta o nosso dia a dia. Então, vai muito além só do emocional e do psicológico. Também tem o nosso bem-estar, nossa autoestima, nossas relações, isso que eu queria frisar. É, também é importante normalizar que todos nós temos uma relação com a nossa saúde mental. Do mesmo jeito que a gente tem uma relação com a nossa saúde física, né? Você não vai ao médico para checar como está a sua saúde. A saúde mental é parecida. Tem altos e baixos. E é normal a gente experienciar esses altos e baixos, do mesmo jeito que tem momentos que a saúde física está melhor que as outras, então a saúde mental acho que precisa também de atenção, né? Do mesmo jeito. É, falando em altos e baixos, o estado da nossa saúde mental influencia como nós pensamos, sentimos e tomamos decisões. Isso pode causar um impacto na nossa rotina, no nosso dia a dia e também na nossa socialização com o próximo. Como eu disse antes, né? Não é só o fator emocional, psicológico, mas como também o fator social que influencia. É, por último, ela não é constante. E o que eu quero dizer com não é constante, né? Ela muda ao longo de nossas vidas, de acordo com nossas experiências vividas, como falei, altos e baixos, né? O que é normal. Muitas vezes, quando a gente é mais novo, a gente pode não ter uma noção, não pode entender muito bem o que está acontecendo. A gente tem sintomas, a gente sente as coisas, mas não entende o porquê, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente pode ter uma noção um pouco mais do que está acontecendo. E mesmo assim, tem momentos de nossa vida que podemos estar experienciando uma coisa, um momento de vida mais feliz ou com menos dificuldades, né? E momentos que podem ser mais difíceis. É normal. O importante é lembrar que não é uma constante, né? E tá tudo bem. Depois das definições, a gente vai entender um pouquinho da importância do diálogo quando o assunto é saúde mental. Então, qual a importância de falar sobre a saúde mental hoje em dia? A gente vive em um contexto hoje em dia de incertezas e muitas tensões sociais. Então, é normal que isso afete a nossa saúde, tanto física quanto mental, e uma coisa afeta a outra também. Muitas vezes, quando você está experienciando uma baixa na saúde mental, isso pode vir a afetar a sua saúde física. Nós vivemos em uma geração que tem acesso constante às notícias e às redes sociais. Isso pode causar um desconforto e desgaste emocional devido ao constante acesso a informações que a gente tem. A gente precisa trazer esse reconhecimento à tona sobre os problemas que essa exposição constante pode causar. Então, a gente tem direto acesso ao nosso telefone, às notícias, sendo bombardeados com tudo o que está acontecendo, né, de ruim ou de alarmante. E não só no mundo, mas também às vezes em vida social a gente descobre, né, coisas muito rápido e tem muito dessa ligação com o que está acontecendo. E isso pode
ser difícil, porque a gente está recebendo informações constantes e nem sempre são informações boas, né? Então, como é que a gente pode navegar sobre isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre no resto da sessão. Outra coisa que, com o silêncio, uma coisa que pode acontecer é a criação de estigmas sobre a nossa saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos a gente falar sobre a saúde mental, sobre as nossas experiências, mais estigmas vão ser criados. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas podem ter uma conotação ruim, ou podem achar que é sinônimo de fraqueza. Então, isso pode piorar o sofrimento emocional que a gente tem, ou criar um ambiente cheio de vergonha e medo, ao invés de um espaço de segurança e compreensão, o que é chave para a gente conseguir desenvolver ferramentas, desenvolver comunidade, desenvolver empatia, tudo isso. Por que é importante, né, falar sobre esse assunto e por que nós estamos aqui hoje? Falar sobre isso pode abrir portas para compreensão, para identificação, para o apoio, fazendo com que a gente perceba que não estamos sozinhos, né? E facilitando a coragem e a busca por suporte. Então, estamos aqui hoje também para começar uma conversa, começar um diálogo, desmistificar e quebrar estigmas que podem machucar pessoas que passam por isso e talvez não tenham coragem ou tenham uma certa vergonha ou medo de buscar ajuda e tomar esse primeiro passo. Lado a lado com a conversa vem a empatia, que eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para tudo, né? E não só conversa sobre saúde mental, mas também conversa sobre outras coisas. A comunicação aberta e sincera promove a empatia e quebra os estigmas, né? Mas o que significa empatia? Como é que você pode agir, de uma maneira empática? E o que isso significa? A empatia se resume em escutar o próximo sem julgamento, né? E se colocar no lugar do outro, e imaginar como você gostaria que respondessem se você estivesse na mesma situação, né? Muitas vezes, você pode estar passando, uma pessoa que você conhece pode estar passando por uma coisa que você nunca passou antes, ou que você nem imagina o que seja. Mas às vezes só esse ato de se colocar no lugar do outro e tentar entender, perguntar, ter curiosidade, validar, tudo isso pode ser muito poderoso, né? É aí que entra o ato de validar as emoções, mesmo sem compartilhar da mesma experiência. A gente não precisa viver a mesma coisa para tentar entender o que o outro está passando, né? É saber que você não precisa saber exatamente o que a pessoa está passando, basta estar presente e tentar entender. Com isso, é importante reconhecer e ver a dor do próximo como legítima. Isso cria momentos de conexão, visibilidade, né? E faz com que a gente crie uma comunidade e que ajude o próximo e abre portas para o próximo agir da mesma maneira com você, né? Com nós. Por último, é oferecer apoio e o respeito com a humanidade, entendendo que as dificuldades são reais e que não somos imunes, né, a experiências parecidas. A gente não é imune a dificuldades, a gente não é imune a passar por situações difíceis. Então, entender e promover essa empatia, sentar com o próximo, escutar e agir sem julgamento, escutar sem julgamento, validar a dor do outro, né? Tudo isso abre portas para que a gente possa entender que a gente não é imune a isso e é importante abrir e lidar e, né, liderar essas conversas com empatia e com o entendimento. Como eu venho falado, do início da sessão até agora, né, tem muitos mitos que criam em volta da saúde mental. É, eu moro aqui já nos Estados Unidos faz bastante tempo, faz uns mais de 10 anos, e aqui eu experiencio alguns estigmas e escuto algumas
visões negativas sobre a saúde mental. E no Brasil eu sei que também eu escutava muito sobre isso. Então eu sei que é um problema prevalente nas comunidades, não só daqui, mas como também no Brasil. Então, essa é uma. Se eu quero que vocês entendam uma coisa hoje, saindo daqui, é que é importante a gente pensar duas vezes antes se a gente escutar alguma coisa, ter uma certa dúvida, que nem sempre é verídico, né? Então, aqui eu escrevi alguns mitos que eu já escutei, ou que são bem populares, sobre a saúde mental, e também maneiras de como a gente pode, né, bom, falar se é verdade ou não, né? E maneiras que a gente pode meio que quebrar esses estigmas. O primeiro que eu escuto é que o estresse e a ansiedade não são tão graves assim. Ou seja, a pessoa talvez se sinta ansiosa, sinta estresse e pensa que não é um problema tão grande para buscar ajuda ou não merece atenção, né? E para isso eu respondo que o estresse e essa ansiedade podem afetar tanto a saúde física quanto a emocional, né? E nossas relações com o próximo. Como eu disse, a saúde mental e nossa saúde física estão meio que interligadas. Então, algumas vezes, se a saúde mental não está indo muito bem, nossa saúde física pode ter impacto também. A ansiedade, o estresse podem dificultar nossa habilidade de dormir, podem dificultar a nossa vontade de fazer exercício ou de sair da cama, e pode afetar nossas relações. A gente pode aparecer em nossas relações de uma maneira que talvez a gente não apareceria se a gente não tivesse com dificuldades, né? Pode nos fazer meio reclusos, e isso pode afetar várias áreas diferentes da nossa vida. Então, sim, eles são graves porque têm um impacto grande no nosso dia a dia, na nossa autoestima e no geral, né, como a gente se sente. Próximo mito que eu já escutei é que a terapia é só para pessoas com problemas graves. Isso é um mito muito que eu já escutei muito pessoas falarem, mas eu não vou na terapia porque eu não tô, eu só tô com ansiedade, isso não é nada demais. Ou a terapia é só para as pessoas que estão com problemas muito graves e estão passando por um momento muito difícil. E para isso eu respondo que a terapia é para qualquer um que queira cuidado e autoconhecimento. Eu gosto de falar que a terapia é simplesmente um lugar para você se conhecer melhor, né? É um lugar que é só seu, é um espaço seu para você se conhecer, para você explorar talvez narrativas e explorar experiências que talvez você não tenha tido a chance de processar antes. E como eu disse também, eu sempre gosto de usar essa perspectiva de saúde física e saúde mental, né? Não tem muitas pessoas que vão na academia, né, para tentar ajudar a sua saúde física, né, para tentar fortalecer, melhorar o seu condicionamento. Eu vejo a terapia como a academia da saúde mental. É um espaço que você pode ter autocuidado, né? E trabalhar nos músculos da cabeça, né? E trabalhar, achar ferramentas e tentar se entender melhor. Então, esse pensamento de que eu só posso ir à terapia se eu tiver algum problema grave, não necessariamente é o caso. As pessoas podem ir na terapia mesmo sem experienciar algum problema grave e podem usar como um espaço de autoconhecimento e de autocuidado, né? É um espaço que você tem só seu, como eu disse. O último mito que eu escrevi é que falar sobre o que dói só piora a situação. O que significa com isso? Às vezes a gente pode achar que a terapia você vai, às vezes, para falar sobre coisas difíceis, né? Acontecimentos ou experiências difíceis. Então a gente pode muitas vezes achar que, como é um espaço que você está falando sobre coisas vulneráveis, né? Isso só piora a dor, só piora o que você está passando. E inicialmente, eu não vou mentir que sim, pode ser um processo doloroso, pode ser sim um processo difícil. Mas o que eu quero frisar e deixar importante é que esses momentos difíceis, esses momentos de vulnerabilidade são temporários para o efeito que a terapia tem ao longo prazo, né?
É difícil, é vulnerável, mas é importante porque você só consegue chegar no outro lado se você passar por essa, se você se expressar, se você processar esses sentimentos, né? Então, externalizar o que você está passando em um espaço seguro ajuda a curar. Então, muitas vezes, essa dor é parte do processo de cura, né? A gente só consegue se ajudar, a gente só consegue passar por outro lado se a gente tiver um pouco desse desconforto, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos em um lugar seguro, com profissionais que entendem a gente, né? E que querem estar lá para ajudar. Então, faz parte do processo. Mesmo sendo difícil, ao longo prazo isso ajuda a curar o que está passando. Eu mencionei anteriormente que os eventos sociais que estão acontecendo recentemente, né, como por exemplo, ataques e discursos de ódio perante, em mais especial, a comunidade de imigrantes, pode ter um impacto emocional muito forte. Então, eu tô aqui para dizer que seus sentimentos e suas respostas a esse tipo de acontecimento são válidas, né? E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre algumas maneiras que isso pode afetar a nossa saúde mental, né? Não esconder que o que está acontecendo não tem efeito, não afeta a gente, porque afeta de alguma maneira, né? E cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Sintomas como, por exemplo, o estresse são comuns devido ao estado de alerta constante e frequente que muitos podem estar experienciando. Quando a gente não se sente seguro, esse estado de alerta toma conta de nós, da nossa mente, do nosso corpo, o que pode afetar e aumentar os nossos níveis de estresse, e junto com isso vem sentimentos de medo e insegurança. Mesmo em espaços cotidianos e espaços que vocês que pode considerar seguros, como por exemplo minha própria casa ou o que seja, esses sentimentos podem permanecer presentes, porque o nosso corpo está em estado de alerta, né? E se sentindo ameaçado, né? De alguma maneira. Isso fica com a gente, mesmo a gente não estando experienciando perigo, né, em primeira mão ou em uma situação perigosa, esse sentimento de e se, né? E esse sentimento de medo, essa ansiedade, não saber controlar, não poder controlar muito do que está acontecendo, tudo isso aumenta os nossos níveis de estresse e afeta. A gente leva isso para casa, a gente leva isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente pode não, talvez não estar presente em momentos de descontração, porque a gente pode estar preocupado com isso, né? E não pode não estar processando o que está acontecendo. Quando eu penso no medo, muitas vezes eu coloco a própria ansiedade em uma categoria semelhante, né? Esses dois sentimentos andam lado a lado, e a ansiedade pode ser considerada como um medo irreconhecido em alguns cenários, né? Em situações como a situação que estamos lidando, as situações que estamos lidando atualmente, esse sentimento de ansiedade e tristeza pode estar presente também. É importante que dizer também que essas incertezas e inseguranças também podem se manifestar através da raiva e da frustração, né? Não é só talvez se sentir para baixo, ou se sentir nervoso, pode vir também por meio da raiva, da frustração. Por isso que eu tô falando, não tem uma maneira certa de reagir, né? Cada um reage de uma maneira e tá tudo bem, né? É, quando eu digo também a ansiedade e o medo, é importante a gente perceber nossos sintomas físicos que estão presentes. Muitas vezes é coração acelerado, as mãos estão suando, é, a respiração ofegante. Tudo isso podem ser sintomas de ansiedade que estão, né, presenciando, estão externalizando de uma maneira física,
né? É, como eu disse, essas incertezas e inseguranças podem se manifestar de jeitos diferentes. Não tem maneira certa ou errada de lidar com isso. Por último, eu mencionei brevemente antes, né, que isso pode causar também problemas com o sono e com a concentração. Essas reações são normais perante as situações que ameaçam nossa estabilidade, nossa segurança e nosso sentimento de pertencer, né? Então, tudo isso, sono, concentração, raiva, frustração, impotência, ansiedade, tristeza, o medo, a insegurança, o estresse, tudo isso são reações normais. E podem até ter outras reações também que não estão aqui e que são normais também, mas é importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa mente, conhecer como a gente reage, como a gente se sente e refletir um pouco nisso e buscar ajuda se necessário. Experiências passadas da nossa infância que não foram processadas podem nos colocar em modo de sobrevivência, né? Eu mencionei isso um pouco antes, mas eu acho importante essa perspectiva para falar um pouco sobre o ciclo da saúde mental. Vamos entender um pouquinho como é que funciona esse ciclo, né? Como que experiências podem afetar o nosso bem-estar, como a gente se sente, né? O primeiro passo é que nosso corpo às vezes existe em modo de sobrevivência. Como eu estou falando, hoje em dia muitas pessoas podem estar vivendo nesse modo de sobrevivência por causa de das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Coisas difíceis de ver. Mas ao mesmo tempo, mesmo fora disso, podem ter experiências passadas da nossa infância, da nossa criação, coisas que a gente experienciou que não foram processadas. Isso também pode colocar a gente em modo de sobrevivência. É importante pensar nos nossos gatilhos, né? Nossas reações muitas vezes são ligadas diretamente a esses fatores da nossa infância, nossa relação com nossos familiares, nossos amigos, nossos traumas, gatilhos. Então, esse estado de sobrevivência, que é o medo, experienciar tudo isso, sintomas físicos, é importante. O primeiro passo é reconhecer, né? Agora, como isso pode afetar a gente? Esse modo de sobrevivência pode aumentar o risco de ansiedade, ou mesmo estar diretamente ligado a esses sintomas. Risco de ansiedade, a depressão, o esgotamento emocional. Se o nosso corpo está sempre nesse modo de alerta, nesse modo de sobrevivência, a gente não, o nosso corpo não descansa, né? O nosso corpo não sabe como relaxar ou o que fazer. É muito difícil, às vezes, a gente desligar essa chave, né? Desligar esse modo, porque é uma coisa, é difícil. A gente precisa realmente curar primeiro, para e aprender ferramentas como fazer isso. Com isso, né, com a ansiedade, com a depressão, com o esgotamento emocional, isso pode trazer um medo prolongado, o que tem um grande impacto em nossas relações familiares, no nosso trabalho, na nossa autoestima. Como eu disse, logo no início, a saúde mental não é só psicológica, não é só emocional, mas é também social. Pode impactar o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente pode responder a certas situações de maneiras que não são nosso normal, não é o nosso baseline, né? Como a gente chama. Não é o nosso normal que a gente está acostumado, simplesmente por a gente estar em um modo de alerta, por a gente estar experienciando um momento difícil, um gatilho, o que seja. Um outro ponto que eu acho muito importante mencionar e frisar é como a gente está sentindo pode impactar pessoas à nossa volta, em especial crianças e adolescentes. Como a gente. Eu falo muito isso quando trabalho com com pais, né? E com famílias. A importância de as crianças observam tudo, né? E não só observam, mas como também absorvem a carga emocional dos adultos.
Crianças estão olhando para adultos aprendendo como regular suas emoções, como lidar com situações difíceis. E muitas vezes, quando a gente está com essa carga emocional mais pesada, a gente pode reagir com raiva, a gente pode reagir com falta de paciência, o que é normal, o que faz sentido. Mas é importante também perceber que se a gente tem uma criança no nosso ciclo próximo, né? Essa criança está observando como você lida com o seu dia a dia, como a gente lida com relações em nossa volta e está aprendendo que, então isso é uma maneira normal de reagir a certas situações. Eles absorvem isso, eles absorvem essa ansiedade, absorvem a tristeza, e por isso que é importante, às vezes, quebrar esse ciclo e intervir, porque a gente pode ter uma prevenção de espalhar e fazer com que esse ciclo continue, né? De geração a geração. Então é importante a gente reconhecer, perceber o que a gente pode fazer, o que podemos mudar e poder intervir e quebrar esse ciclo, essencialmente. Quando nós olhamos para o ciclo da saúde mental, podemos começar a entender um pouquinho em que pontos a terapia pode intervir para ter um impacto positivo e quebrar ciclos de comportamento e pensamentos que não servem mais um propósito ou que machucam a gente, né? O que isso significa? Como eu disse, eu estava falando do ciclo da saúde mental no slide passado, né? Esse slide pode ensinar um pouco aonde que a gente pode intervir e como a gente pode quebrar esses ciclos de comportamento e pensamento que não estão nos fazendo bem, né? Então, a terapia, ela oferece um espaço seguro, um espaço confidencial e sem julgamentos. Isso aqui é a base da terapia, né? É um lugar que você pode ir, compartilhar suas experiências, sem se sentir julgado. É um espaço confidencial, né, e seguro para que esses tipos de conversa podem acontecer. O que nós podemos fazer na terapia? Nós podemos processar o medo, processar o estresse, a tristeza, entender de onde que vem esses pensamentos, essas emoções, né? Aprender onde que aprendemos isso, né? A gente não nasce sabendo como lidar com as coisas. Muito do que a gente aprende, muito do que a gente, do motivo que a gente reage, da maneira que a gente reage, são coisas que a gente aprendeu, né, ao longo dos anos. Então é importante processar esse medo, o estresse e a tristeza. Com a terapia também, a gente pode aprender ferramentas para navegar as experiências e os sintomas. Ferramentas como respirações, ferramentas para regularizar as emoções. Tudo isso pode ajudar muito para que a gente acalme o nosso corpo e saia um pouquinho do modo de sobrevivência. Como eu disse, ajudar com a regulação emocional. Não é uma coisa fácil, parece fácil, né, regulação emocional, mas quando a gente está naquele estado de sofrimento, de dor, de gatilhos, é muito difícil voltar, né? Então, com a terapia, a gente pode desenvolver essas ferramentas. E com isso, fortalecer a resiliência emocional, né? Todos nós somos resilientes, de certa maneira, né? E a resiliência é coisa que pode sim ser aprendida e pode sim ser adquirida, né? Ao longo do tempo, buscando ajuda, buscando maneiras de lidar com situações difíceis. Então, a terapia é um ótimo lugar para explorar essa resiliência, como fortalecer um pouco dessa resiliência emocional. É um lugar que você pode se sentir apoiado e validado, né? É difícil, às vezes, conversar com amigos, com familiares que têm uma certa relação que pode ser difícil de, às vezes, se sentir ouvido, né? Sentir respeitado ou sentir que o outro está entendendo o que está acontecendo. Então, simplesmente ter um espaço que você se sente apoiado e validado, né?
é muito importante e faz muito bem para o nosso bem-estar. É também um espaço que a gente pode recuperar a nossa sensação de controle e calma, né? É importante entender que não temos controle sobre tudo que está acontecendo. Mas e as coisas que nós temos controle? O que a gente pode fazer para ajudar a gente, para navegar, né, por momentos difíceis? Então a terapia pode ajudar a distinguir, né, o que eu tenho controle, o que eu não tenho controle. E as coisas que eu tenho controle, como é que eu posso navegar? Como é que eu posso usar isso a meu favor para me ajudar? E com isso volta a calma, né? Volta o nosso, como eu disse, nosso baseline, nosso, nossa calma e sai dessa ciclo de modo de sobrevivência, né? O que quero dizer é que a terapia não se trata de aguentar, e sim de cuidar. Você não está lá para aguentar o que você passou, para aguentar os sofrimentos, para aguentar a dor. É para cuidar da dor, cuidar dos sentimentos, cuidar do que você está passando e pelas dificuldades. A terapia é um primeiro passo muito importante, mas a realidade é que só passamos 1 hora por semana nesse espaço, né? Às vezes tem pessoas que fazem terapia 2 vezes por semana, mas a grande realidade, na maioria das vezes, é só 1 vez por semana por 1 hora, né? Então, você não está na terapia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o que eu posso fazer quando eu não estou nesse espaço? Como eu posso utilizar as horas que temos no nosso dia a dia, né, para mesmo assim promover o autocuidado? Então, aqui estão algumas estratégias que podem ser benéficas para utilizar para continuar esse trabalho que começa na terapia, né? Mas como eu posso dar continuidade nesse trabalho no meu dia a dia? Primeira estratégia que eu digo é limitar a exposição às notícias que geram ansiedade. Como eu disse logo no início, nós temos constante acesso às notícias, o que está acontecendo, às redes sociais, e isso pode danificar muito a nossa saúde mental. Então, limitar a nossa exposição, né, impor limites, é muito importante. Desliga o telefone, desliga a TV, né? Conecte com as pessoas em outras maneiras, né? Dá uma pausa ao seu cérebro e sua mente sobre esse constante, receber constantes informações, né? Outra coisa muito importante é manter rotinas que apoiam a estabilidade. Muitas vezes, quando a gente está experienciando os nossos altos e baixos, a gente pode ter uma quebra na nossa rotina, o que piora muitas vezes nosso estado emocional. Então, a importância de manter uma rotina e ter o senso de estabilidade nos dá um senso de controle. Então, é importante ter rotinas, e não só rotina, eu digo, não é só trabalho, não é só dormir cedo, não é só fazer as responsabilidades da casa, mas também incluir rotinas de autocuidado, né? Poxa, eu vou ler 20 páginas do meu livro favorito toda noite. Isso é muito importante, criar essa rotina de autocuidado e ter um dia previsível, né? Para você ter um senso de controle. É importante também se conectar com pessoas de confiança. Pensar, né? Quem é meu ciclo de amizade, quem é meu ciclo de suporte, meu círculo de suporte, e se conectar com essas pessoas. Muitas vezes, quando a nossa saúde mental está passando por um momento difícil, nós estamos passando por um momento difícil, a gente tende a se isolar. Então, é importante a gente tentar intervir e não deixar que isso aconteça. Continuar achando pessoas de confiança e comunidade. Se movimentar e praticar respirações e atividades criativas. Movimentar o nosso corpo é muito importante para que a gente tenha um senso de controle emocional. É um jeito de externalizar algumas energias sem ser por meio da fala, né? Por meio do exercício, movimentar o corpo, né? Não é à toa que muitas pessoas dizem que depois que elas se exercitam, elas se sentem melhor, mais leves, mais calmas, porque isso realmente tem um impacto positivo muito grande, né? E não só se movimentar, não digo só ir na academia, só alongamentos ou uma breve caminhada,
respirações, praticar respirações, né, em atividades criativas, autocuidado, tudo isso é muito bom. E meio que lado a lado com se conectar com as pessoas de confiança, vem também buscar a comunidade, né, e grupos de apoio. Nós não estamos sozinhos, né? Buscar a comunidade é muito importante para que a gente não se sinta sozinho. Para que a gente saiba e reconheça que tem muitas pessoas que nos enxergam, nos veem e passam por coisas parecidas. Então, isso abre o diálogo, abre a comunicação, que é o que é mais importante. Qual é a importância de tudo isso, né? E o ponto principal que eu quero chegar com essa apresentação é entender o poder da comunidade e da empatia. Uma comunidade precisa escutar sem minimizar a dor alheia, né? O que eu digo? A empatia, usar a empatia. Então, procure comunidades que você se sinta seguro, que você se sinta visto, que você se sinta que te escutam e te entendem, né? Isso promove um espaço seguro para a comunicação, né? Abre espaço para pessoas, para a gente se sentir confortável compartilhando coisas difíceis, momentos que a gente precisa de ajuda e tá tudo bem. É importante evitar comentários que invalidam emoções dos outros, né? Porque isso pode causar vergonha, isso pode causar um medo, isso pode trazer um bloqueio emocional e pode fazer com que a pessoa não queira mais compartilhar as dificuldades, né? E uma outra coisa que eu quero deixar bem importante também é normalizar a busca de ajuda profissional. É muito importante que a gente tenha essa noção de eu não sou fraco ou fraca por buscar ajuda, né? Isso me torna mais forte. Isso é muito importante. Então, esses espaços de comunidade, de empatia, né, são importantes para trazer essa coragem e esse autoconhecimento. Agora eu vou dizer um pouquinho sobre nós e como nós de Family Service Blanco podemos ajudar, né? É, nós de Family Service Blanco somos uma agência é, de saúde mental. A gente tem raízes em Glencoe desde 1914 e a nossa missão é ajudar indivíduos, famílias e organizações a prosperar. A gente oferece serviços sociais e serviços de saúde mental aos membros não só de Glencoe, mas também de comunidades ao redor. Alguns dos serviços que a gente proporciona consulta única, individual ou familiar. Então, se você quiser vir para só uma consulta para ver como é, a gente oferece esse suporte. Nós temos treinamentos e workshops para grupos como igrejas, escolas, clubes e diferentes comunidades, como, por exemplo, essa apresentação de hoje, é, mais um conteúdo educacional também que a gente proporciona. A gente oferece terapia individual, de família e de casal. A gente oferece terapia em inglês, em espanhol e em português. E também a gente ajuda com coparentalidade. Tem muitas vezes casos que a gente ajuda parentes a navegar por essas situações. Então, se você tiver mais dúvidas sobre nossos serviços e como a gente pode ajudar, pode entrar no nosso site. Eu vou deixar o nosso último slide, o slide de como entrar em contato conosco. Agora eu abro o convite para vocês sobre reflexão, né? Algumas perguntas para você se perguntar, ou pensar, ou refletir. Se quiserem refletir sobre na área de bate-papo, nós podemos. Se quiser refletir individualmente, tudo certo também. Mas algumas perguntas que eu tenho são: como eventos atuais estão afetando o seu emocional? Como podemos cuidar melhor dos outros e de nós mesmos? O que aconteceria se normalizamos a de conversa sobre saúde mental? São algumas perguntas que vou deixar para refletir. Se quiserem conversar juntos, nós podemos.